uma mensagem no chat. Beleza. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Já temos 20 participantes. Na lista temos 32. Muito bem. Vocês estão conseguindo enxergar o material aí na tela do meu computador, né? Sim. Sim. Beleza, tem gente aí, que bom. O professor fica falando, ele não sabe se os alunos estão escutando, é muito bom ouvir a voz de vocês de vez em quando. Vamos lá. Hoje, a gente vai falar aí de algumas recomendações para a gente iniciar o projeto mesmo da parte elétrica, né, de uma residência. E até então a gente veio conhecendo aí, na última aula, as grandezas, né, corrente, tensão e potência, para a gente ter ideia, né, do que a gente está falando quando a gente inicia aqui as recomendações para fazer o projeto elétrico, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é o levantamento de cargas, tá bom? Lembrando que na bibliografia nossa tem um manual, né, do pessoal da Electro, né, um manual de instalações elétricas residenciais da Electro, né, da Electro Pirelli, e a gente está seguindo bastante itens lá daquele manual, tá bom? Então é uma boa referência, além dos livros também de engenharia elétrica que estão lá na bibliografia, tá? Muito bem, então nessa aula a gente vai fazer o levantamento da potência de iluminação e fazer o levantamento da potência de tomada, além da quantidade de pontos para esses dois caras, né? Então até aqui, ó, estabelecer a quantidade de pontos de iluminação e tomadas, assim como o levantamento da potência de cada um desses itens. Então, nós temos regras para definir os pontos, né? Tanto de luz e de tomada, e temos regras para definir a potência desses pontos, tanto de luz quanto de tomadas. Tá bom? Só posicionando, vocês vão ter acesso a esse material na sexta-feira. Tá? Muito bem. O que é, então, o levantamento de potência? Ele é feito mediante uma previsão, né? A gente tenta prever a carga de iluminação e de tomada que vai ter na residência, tá? Para a gente ter uma ideia. E essa previsão, ela deve obedecer aí às normas da NBR 5410, tá? Que rege aí essa parte do projeto elétrico. Muito bem, e quais são essas recomendações? Algumas são bem básicas, inclusive, tá? Outras nós vamos conhecer. Quais são? A primeira coisa que a gente vai fazer é a recomendação na parte de iluminação. Muito bem. Condições para se estabelecer a quantidade mínima de ponto de luz. Obviamente, prever pelo menos um ponto de luz no teto, né? Comandado por um interruptor de parede. Né? Então, existem outros ambientes, alguns ambientes, que você vai ter mais que um ponto, né? Depende do tamanho, depende da forma, né? Mas pelo menos um ponto de luz. As arandelas no banheiro devem estar distantes no mínimo 60 centímetros do box. Tá? Essa é outra recomendação. Muito bem. E quais são as condições para se estabelecer a potência mínima de iluminação? Para isso, a gente vai utilizar
a área do cômodo da residência. Né? Então, a gente tem que relembrar um pouquinho aí do conceito de área, né? Para a gente fazer essa análise. Muito bem. Área igual ou inferior a 6 metros quadrados. Né? Lembrando que a área de um quarto, por exemplo, né? Um lado vezes o outro. Tá? E aí a gente vai atribuir um mínimo de 100 VA. VA é volt-ampere, é aquela história da potência. Né? Eu tenho potência aparente, potência ativa e potência reativa. A potência aparente, que é aquela que a gente paga na conta de luz, a unidade é volt-ampere, que é essa daqui. A potência ativa, que é aquela que realmente vira trabalho para a gente, a unidade dela é o watt. Né? E a reativa, que serve para a gente ligar motores de geladeira, transformadores, é o volt-ampere reativo. Tá bom? Muito bem. E para a área superior a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 metros ao quadrado inteiros. Então, daqui a pouco a gente já vai explicar o que é isso. Né? Lembrando que um outro detalhe, esse mínimo de 100 VA aqui, na recomendação, é para lâmpada incandescente. Né? Então, hoje a gente troca a lâmpada incandescente para a gente ter economia de energia. Troca pelo quê? Pode ser pela fluorescente compacta, né? E também pode ser pela de LED. Tá? E aí você vai ter que analisar, olhar nas tabelinhas lá de equivalência. Né? Então, para uma lâmpada de 100 VA incandescente, eu preciso de uma fluorescente de tantos VA, ou de uma de LED de tantos, né, para oferecer a mesma iluminação. Aí a gente tem esses catálogos de lâmpadas, né, eles fazem essa equivalência, tá? Mas a princípio aqui a gente está falando dos valores relacionados à lâmpada incandescente. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai ver como que faz isso daqui. A NBR 5410 não estabelece critérios para a iluminação de áreas externas, ficando a decisão do projetista e do cliente. Tá? Então, essa parte de iluminação fora da residência fica aí a critério. Tá? O levantamento da carga de iluminação da planta residencial da figura 1 pode ser visto na tabela 1. Muito bem. O que vai ser essa planta aqui? Essa planta a gente vai trabalhar junto como uma planta exemplo. Tá? Depois posso até colocar lá na nossa página no EAD uma versão dela um pouco mais uma definição melhor, de repente, tá? Mas a gente vai usá-la para desenvolvermos aqui o nosso exemplo. Muito bem. Ela já vem com algumas medidas, né, dos ambientes, tá? Para a gente justamente poder calcular a área do ambiente para a parte de iluminação e também o perímetro, né, para a parte de tomadas, tá bom? Então a gente sempre que eu me referenciar nas aulas aí, nas futuras aulas, a planta exemplo é em cima dessa planta, né? Porque cada aula a gente vai fazer um pouquinho, né? Mas a planta não muda, é essa. Depois, mais para frente, eu vou passar uma outra planta para vocês desenvolverem um projeto elétrico, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa planta residencial usada como exemplo. Com isso, a gente tem aqui essa tabela, a tabela 1. O que está acontecendo aqui? Eu tenho na primeira coluna as dependências daquela planta exemplo. Sala, copa, cozinha, dormitório 1, 2, banheiro, área de serviço, hall e área externa. É uma casa relativamente pequena. Tá? Então, as dimensões de cada cômodo, né, já tem aqui para vocês. Não, às vezes fica um pouquinho difícil de ver na planta aqui, então eu já deixei na tabela. Tá? Então, por exemplo, a área da sala é o quê? 3,25 vezes 3,05. Deu 9,91. A área da copa, 3,1 vezes 3,05. 9,45. E assim por diante.
Então, eu tenho todas as dimensões em metros quadrados aqui, tá? Muito bem. Nós temos duas regras aí que eu passei para vocês. Dependência, cômodos com área menor que 6 metros quadrados, a gente já atribui 100 VA para esse cômodo, né? E se a gente perceber, ó, vai acontecer aqui no banheiro, ó, 4,14, área de serviço 5,95 e o hall 1,8 metros quadrados. Então, em todas essas dependências, eu já posso atribuir 100 VA. Por quê? Porque elas têm uma área menor que 6 metros quadrados, tá bom? Ah, professor, eu quero um banheiro, uma área de serviço que tenha uma iluminação melhor. Não tem problema. A norma recomenda que isso aqui é um mínimo. Não tem problema se você quiser aumentar essa potência, tá bom? Vai influenciar mais para frente lá no valor da corrente que vai passar por esse circuito, tá? Mas não tem problema nenhum. E depois a gente vai dimensionar a corrente e dimensionar o cabo, né, o condutor que vai fornecer essa corrente aí. Muito bem. Agora, então, a gente vai aplicar a segunda regrinha para essas dependências aqui, da sala até o dormitório 2. Muito bem. E lá a gente faz o quê? Né? O que diz a regra? Para os primeiros 6 metros quadrados, deixa eu dar um aqui, para vocês verem melhor. Para os primeiros 6 metros quadrados da área, atribuir um valor de 100 VA. Muito bem. 9,91 menos 6, é que aqui está... Aqui dá para ver. Dá 3,91 aqui, que é esse valor que está riscado. Tá? Eu vou descartar esse valor, porque eu precisava que ele fosse um valor de 4 inteiro. Né? Muito bem. Só para vocês terem ideia da diferença, então a gente vai ficar com 100 VA. Olha o que acontece na cozinha. A cozinha tem 11,43 metros quadrados. Então, eu tenho uma parcela de 6 metros quadrados, dá 100 VA. Tá? Depois, eu vou ter uma parcela inteira de 4 metros. Para essa parcela inteira, eu atribuo 60 VA. 6 mais 4, 10. 11,43 menos 10, tem que sobrar aqui 1,43. Esse cara eu descarto, porque é menor que 4 metros quadrados. A mesma coisa serve para os dormitórios. Aqui. Os dormitórios têm um valor de área muito parecido. Para os primeiros 6 metros quadrados, 100 VA. Para a primeira parcela inteira de 4 metros quadrados, 60 VA. E o que sobrou, eu vou descartar. Tá? Então, 100 mais 60, em todos esses caras aqui, 160 VA. Tá? Então, com exceção desses 3 cômodos aqui, eu tenho... Opa, deixa eu tirar o zoom aqui um pouco. Eu tenho 160 para esses 3 e para o resto eu tenho 100 VA. Tá bom? Inclusive para o hall. E aqui a gente adotou na área externa, vai colocar uma lâmpada de 100 VA também. Tá? Muito bem. Eu gostaria que se alguém tivesse dúvida ou não entendeu essa parte, para perguntar agora já, para a gente já tirar essa dúvida. Professor, pode falar. Eu entrei um pouquinho atrasada, então passei, você já falou, mas eu não ouvi. Por exemplo, o 11,43 que você quebrou em 6, 4 e outra parte. É sempre essa ordem, 6, 4... Isso. Depois seria mais 4? Então, ou seria 3? Depende do valor, né? Por exemplo, se eu tivesse... É que aqui eu tenho 9,45, por exemplo. Uhum. Então, deu 6 metros mais 3,45. Eu não consegui uma parcela de 4, de valor 4 inteiro aqui. Sim. Por isso que eu já descartei. Aqui aconteceu isso. 6 mais 4, 10. Está menor que esse. Se aqui fosse 14, por exemplo, eu teria 6 mais 4 mais 4. Mas eu falo que assim, por exemplo, a ordem sempre vai ser primeiro 6, depois 4, isso. Depois 4 de novo. Isso, aí Entendi. Só os primeiros são 6, depois o resto 4. Entendi. Tá, beleza, obrigada. Nada. Muito bem. Mais alguém?
Então, vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Esses números que você descartou é porque eles não atingiram os 4 metros quadrados? Exatamente, não atingiram uma parcela inteira de valor 4 metros quadrados, isso mesmo. Ah, tá. Obrigada. Nada. Na verdade, então dá para a gente sempre... Fica meio padronizado, né? Abaixo de 6 vai ser 100. Acima de 6, mas menor que 10, continua o 100 também, né? Porque seria 6 mais 4, 10. Aí, até menor que 14, vai continuar 160, né? Porque eu precisaria de mais 4 inteiros, né? Para dar mais 60, aumentar isso daí. Então, fica um pouquinho padronizado, vocês vão perceber quando vocês começarem a mexer com isso daí. Tá bom? O que eu quis dizer, ó, deixa eu mostrar uma outra tela para vocês. Estão vendo a tela aqui, né? A tela branca agora? Sim. Então, por exemplo, abaixo de 6, né? Menor que 6, eu vou ter 100 VA. Maior que 6, eu vou ter 100 VA mais 60 para cada 4 metros quadrados. Só que aí, se eu tiver 10, eu tenho 6 mais 4, né? Metros quadrados, aí eu atribuo 100 VA e aqui 60 VA. Para esse e para esse, né? Aqui está em metros quadrados. Muito bem. Se eu tiver acima de 14, por exemplo, eu vou ter 6 mais 4, mais 4. 10. Então, vou ter 100 VA para esse, 60 para esse e 60 para esse. Aqui tudo é VA. E aqui tudo é metros quadrados. Ou seja, menor que 6, eu vou ter 100, né? Mas também menor que 10, eu vou continuar com os mesmos 100, porque eu vou descartar aqui, né, o que falta até 10. Até 14, né? Abaixo de 14, eu vou continuar com 100 mais 60. Porque, por exemplo, se eu pegasse 12 aqui, eu teria 6 mais 4 mais 2. Né? Vou pegar emprestado aqui. Para esses dois aqui, 100 mais 60, e esse aqui eu vou descartar. Né? Então, 12 fica igual a 10. A partir de 14 que vai mudar, que você consegue uma outra parcela e aí uma potência maior. Né? Aqui eu teria 160 VA. E aqui eu teria 160, 220. Aí até 17,9 ficaria esses 220. Aí a partir de 18 eu conseguiria colocar mais uma parcela de 4 metros quadrados aqui e somar 60. Tá? Então fica bem padronizado. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Então tá bom, então vamos voltar lá na aula. Então, essa foi a ideia aplicada aqui nessa tabela. Agora, com esses valores de potência de iluminação, né, eu já tenho o valor da potência de cada ambiente. Tá? A gente já começou a fazer o projeto elétrico aqui. Muito bem. Eu poderia já começar a marcar na planta
o símbolo dos pontos de luz, né? E a potência aqui indicada para cada um deles. Tá? Mas isso a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, quando a gente falar da simbologia que a gente vai usar. Vamos lá, simbologia. Tá? Como eu falei para vocês, as potências são as mínimas adotadas, podendo serem arredondadas para maior, inclusive, tá? De modo que correspondam às lâmpadas semelhantes. Por exemplo, se eu tiver 160 e aí eu tenho lâmpadas que 2 delas dá 180, por exemplo, você pode usar 180, desde que você altere depois na tabelinha aqui o 180, e coloque o valor 180, tá bom? Ah, professor, quero usar 200, 2 de 100. Aqui não tem problema, você só substitui o 160 aqui por 200. Tá bom? Muito bem. Aqui está falando, né, nas dependências aí como área de serviço, cozinha, banheiros, as lâmpadas incandescentes podem ser substituídas pelas fluorescentes ou LEDs, observando as devidas equivalências com relação ao fluxo luminoso entre elas, que eu falei para vocês, os catálogos das lâmpadas vêm com essa relação, tá? Mesmo na internet tem. Muito bem. Em ambientes com grandes dimensões, como uma sala relativamente bem grande, né, ou um salão, ou um ambiente estreito e longo, aí é necessário a instalação de mais um ponto de iluminação. Então, por exemplo, se eu estivesse numa sala aqui, a sala, pela metragem da sala, deu 200, tá? Se a sala é muito grande, eu não preciso colocar um único ponto de 200. Eu posso pôr um ponto de 100 e outro ponto de 100, tá? Para que não fique nenhuma parte do ambiente sem iluminação, certo? Muito bem, com isso a gente finaliza, por enquanto, a parte de levantamento de carga para iluminação. Verificamos os pontos de luz, quantos pontos são necessários, e a sua respectiva potência. Muito bem. Agora, a gente vai começar a analisar a norma para o levantamento da carga de tomadas. Muito bem. Nós usaremos bastante os seguintes termos, né? Tomadas de uso geral, conhecidas como TUG. E a gente tem também, está mais para baixo aqui, uso geral, tomadas de uso específico, TUE. Qual a diferença? Vou voltar lá onde está. As TUGs são as tomadas normais, onde a gente liga aparelho eletrodoméstico, a gente carrega o celular, né? Põe o notebook, são as tomadas normais que a gente tem em casa. Muito bem, elas são, o nome delas já fala, é para uso geral, né? Para um brinquedo, alguma coisa, recarregar alguma coisa. Muito bem. Já as tomadas de uso específico, o nome já fala, é específico, e elas serão de equipamentos que você basicamente não tira mais da tomada, como um chuveiro, ou não tem costume de tirar pelo menos. Um chuveiro, um ar-condicionado, uma secadora de roupas, uma máquina de lavar, tá? Então, são esses equipamentos de uso específico, inclusive que demandam mais corrente, né? Gastam mais energia. Tá? Muito bem, mas daqui a pouco a gente fala dos específicos. Vamos falar das tomadas de uso geral. Novamente, a gente tem o valor de 6 metros quadrados aí como um limiar tá? Do ambiente. Para uma área inferior a 6 metros quadrados, a gente vai colocar no mínimo uma tomada, que a gente está colocando a quantidade de pontos de luz. Muito bem. Para a área superior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Então, agora, eu vou olhar a área. Esse ambiente é menor que 6 metros quadrados, como o banheiro do nosso exemplo. Né? Eu vou colocar uma tomada. Pronto. Agora, eu tenho que analisar a sala. A sala é mais de 6 metros quadrados. Muito bem, eu vou ter mais de um ponto. Mais quantos? Aí eu vou analisar o perímetro. Né? Então, a cada 5 metros, ou fração de perímetro, eu escolho a quantidade de tomadas. Então, por exemplo, eu tenho... Vamos pegar aqui, né?
Ó, eu tenho a sala, né? A área da sala deu 9,91, tá? O perímetro deu 12,6. O perímetro é a soma da metragem da parede, né? Então, eu tenho duas paredes lá com 3,25 e duas paredes com 3,05. O perímetro deu 12,6. Então, muito bem. Aqui, como a área é maior que 6, eu sei que eu tenho que olhar o perímetro. Como é o banheiro, por exemplo, 4,14, eu não preciso olhar o perímetro. Muito bem. O que vai acontecer com o valor do perímetro? Eu vou pegar frações dele de valor 5. Então, 5 mais 5, 10. Sobrou quanto? 2,6, né? Para os 12,6 aqui. Muito bem. Então, eu vou pôr uma tomada para cada valor 5, e aqui eu não vou desprezar, porque não precisa ser 5 metros inteiros. E uma tomada também para a fração do perímetro aqui, tá? Totalizando 3 tomadas, tá bom? Novamente, eu sou obrigado a colocar 3 tomadas? Não. O mínimo são 3 tomadas, nada impede de você colocar mais, tá? A copa, 9,45, então eu tenho que olhar o perímetro. O perímetro aqui, somando os lados, 12,3. O que se pede em ambientes como copa e cozinha, né, e áreas de serviço também, né? O que não vai... Se a gente olhar aqui, ó, em vez de usar o perímetro valor 5, a gente usa o perímetro 3,5. O que vai acontecer é que vai ter mais tomadas, né? Então, 3,5, mais 3,5, mais 3,5, né? Aqui já ficamos com 10,5. Aí, para 12,3, falta 1,8. Então, é uma fração também considero. Aqui na copa eu tenho 4 tomadas, tá? Muito parecido aqui é para a cozinha, né? 13,6, aumentou só o último valor aqui, né? Mas não influenciou no número de tomadas. Já o dormitório volta naquela ideia de perímetro de 5 metros, né? Então, 5 mais 5, 10, mais 3,3. Então, uma tomada para cada, 3, tá? E o dormitório 2 a mesma coisa. Esses caras aqui, não interessa o perímetro, né? Então, no banheiro eu coloquei uma, no hall ainda coloquei uma, e na área de serviço eu escolhi colocar 2, tá? Na área de serviço a gente tem bastante uso aí das tomadas. Muito bem. Só tomar uma água. Professor, sobe um pouquinho, só para terminar de ver o que eu vou tirar um print da... Claro, lá na tabela? Não, aqui uma folha acima só de onde você estava, de onde você vai voltar. Eu ia voltar aqui. Então, Isso, é aí, obrigada. Tá. É. Aí, já tirei. Pode voltar, obrigada. Tá. Aí na sexta você vai ter acesso a esse material, tá? Tá bom, é que eu parei no meio da anotação, eu ia só acabar de coisar. Aí eu já consegui. Não, beleza. Muito bem. Então, paramos aqui. Vimos a história do perímetro fração de 5 metros e fração de 3,5. Para subsolos, varandas, garagens ou sótãos, pelo menos uma tomada, tá? Banheiros, pelo menos uma tomada junto ao lavatório, né? Distante no mínimo 60 centímetros do limite do box. Aí tem algumas recomendações, como no caso de cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, né? As tomadas devem ser médias, a 1,30 metros do chão, e deve ser previsto pelo menos uma tomada acima de cada bancada. Então, isso, o cliente a gente pode ajudar bastante o cliente na seleção aí das tomadas, né? Que é uma parte muito importante, tá bom? Em diversas aplicações, é recomendável a gente prever uma quantidade maior do que o mínimo, evitando aí o emprego de extensões e benjamins, tá? Também conhecidos como T's. Eu venho de uma cidade em São Paulo que a gente fala benjamins, né? Mas eu acho que o mais conhecido aqui são os T's. Muito bem.
para não comprometer aí a segurança da instalação. Vamos lá. Em house de escadaria, sala de manutenção de equipamentos, sala, né? Deverá ter também sala de bombas, previsto uma tomada. Certo. Agora, da mesma forma que a gente fez com a parte de iluminação, a gente escolheu a quantidade e depois atribuímos a potência para cada um desses pontos, né? Aqui também a gente analisou a quantidade de tomadas, né? E agora a gente vai analisar a potência que é atribuída para cada uma delas. Muito bem. Novamente, as áreas chamadas áreas úmidas, digamos assim. Banheiros, para não ficar repetindo, copas, cozinhas, copa-cozinhas, área de serviço e lavanderia. A gente vai atribuir no mínimo 600 VA por tomada, até as 3 primeiras. Atribuir 100 VA para as excedentes, ou seja, a partir da 4ª tomada, a gente atribui 100. Então, se eu tenho 3 tomadas, 3 vezes 600, 1.800, certo? A partir da 4ª tomada, o valor é 100. Então, se eu tivesse 4 tomadas, 1.800 mais 100, 1.900. E assim por diante. Muito bem. Os cômodos chamados cômodos secos, né, demais dependências aí, atribuir no mínimo 100 VA por tomada. Então, no quarto, por exemplo, se eu tiver 5 tomadas, 5 vezes 100, 500. Daqui a pouquinho a gente vai voltar na tabela lá para ver isso. Agora, quais são as condições para se estabelecer a quantidade de tomadas de uso específico? Na verdade, quando a gente projeta, né, a casa, a gente já tem ideia, conversando com o nosso cliente, quantos aparelhos de ar-condicionado ele vai querer, a gente já sabe quantos banheiros tem, então quantos chuveiros vai ter, tá? E aí, a quantidade é estabelecida de acordo com o número de aparelhos, né? Muito bem. São destinados à ligação de equipamentos fixos e estacionários, caso de chuveiro. O nosso exemplo aqui, acho que era uma cidade fria que fizeram no manual que eu comentei com vocês. Porque tem uma torneira elétrica na cozinha e não tem ar-condicionado. Mas isso é só para a gente não vai mudar, para manter o padrão do exemplo, para vocês terem um guia para poder consultar. Né? Quando a gente for fazer o nosso projeto, aí a gente provavelmente não vai colocar torneira elétrica, vai colocar ar-condicionado, tá bom? Secadora de roupas, entre outros. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente compra esse equipamento, quando a gente compra um chuveiro e compra um ar, já vem descrita a potência nele. Já existe uma tabela de potências, inclusive, para a gente ter ideia, né? Mesmo que a pessoa não tenha comprado ainda o ar-condicionado. Existe uma tabela que a gente consulta. Então, não é a gente que atribui o valor. A gente pega o valor que vem de fábrica do equipamento. Por isso que a gente tem que ter ideia de quantos desses equipamentos a residência vai ter. Quantos aparelhos de ar, quantos chuveiros, né, secadora, máquina de lavar, entre outras coisas. Quando utilizamos o termo tomada de uso específico, não necessariamente a gente quer dizer a ligação do equipamento, né, por meio de uma tomada física, né? Como a gente liga para recarregar o celular. Pode ser que a fiação saia, né, do condutor, da parede, e já seja ligado direto como um ar-condicionado, por exemplo. Tá bom? Como eu disse, atribuir as condições para se estabelecer a potência das TUEs, né? Então, TUE é tomada de uso geral, TUE é tomada de uso específico. Atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Estabelecendo a quantidade mínima de tomadas de uso geral e específico, a gente consegue gerar a tabela 2. Então, a gente dá uma olhadinha. Então, aqui a gente tem a quantidade, tá vendo? Usamos já tinha mostrado para vocês aqui, o perímetro, aqui é a quantidade. Né? Então, 3, 4, 4, 3, 3, 1, 2 e 1. Na área externa, no exemplo como colocou. E as TUEs? Na cozinha, uma torneira elétrica e uma geladeira. No banheiro, um chuveiro. E na área de serviço, uma máquina de lavar roupas. Então, a gente tem essas TUEs aqui, essas tomadas de uso específico. Muito bem. Agora, nessa próxima tabela, na tabela 3, a gente vai prever a carga. Prever a carga é atribuir a potência. Né?
E é aquela história. Áreas úmidas, 600 VA para as primeiras 3 tomadas. E 100 para as excedentes. Muito bem. Esses valores aqui, 4, que estão com um asterisco, foi que decidiu-se colocar uma tomada a mais. Lá se a gente olhar na tabela mínima, aqui na tomada, eu teria 3 na sala, 3 no dormitório 1, 3 no dormitório 2. Escolheu-se colocar uma a mais, tá? Justamente para ter uma quantidade maior aí, evitar ter que compartilhar a tomada entre equipamentos. Tá bom? Então, na sala, eu vou ter 4 tomadas de 100 VA, cada uma delas. Né? Não é área úmida. Na copa, 4 tomadas, as 3 primeiras 600. As 3 primeiras 600 e a excedente 100. A mesma coisa para a cozinha. Tá? Dormitório 1 e 2, mesma coisa que a sala, 4 vezes 100, né? Vai dar 400. O banheiro, uma de 600. Área de serviço, 2 de 600. A gente escolheu 2, né? No banheiro colocamos uma. Áreas úmidas, então são 600. E o hall, uma de 100. Tá? E aqui a potência do equipamento. Então, a torneira elétrica possui uma potência de 5.000. A geladeira, 500. O chuveiro, 5.600. Alto, né? E uma máquina de lavar, 1.000. Né? Se tivesse ar-condicionado também, ia ser do mesmo nível do chuveiro aqui. Tá? Mais para frente, eu vou explicar para vocês, agora não tem necessidade, por que aqui está em VA e por que aqui está em watts. Tá? A gente vai ver já isso aí. Muito bem, reunindo todos os dados de iluminação e tomadas, a gente chega na tabela 4. Então, tem aqui as dependências, as dimensões, a potência de iluminação, né? A quantidade de tomadas de uso geral, o valor atribuído de potência a elas, a descrição das tomadas de uso específico e o valor de potência atribuído a elas. Tá? O que vai acontecer? A gente depois vai somar. Tá? Na próxima aula a gente vai ver o que a gente vai fazer com esse valor aqui. Então a gente tem que somar para obter um valor geral aqui de iluminação, de tomadas de uso geral e de tomadas de uso específico. Claro que você escolher mais pontos de luz, né, aumentar o valor da potência de iluminação de algum cômodo vai influenciar no total aqui. Aumentar o número de tomadas vai influenciar no total aqui. E aumentar a quantidade de aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, numa residência, vai aumentar esse valor aqui. Tá bom? Muito bem. Chegamos então ao término da aula, né? Então nós verificamos os procedimentos necessários para o levantamento da carga de iluminação e tomadas, né? E também suas respectivas quantidades. Né? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho do quadro de distribuição e de proteção. Tá bom? Então essa é a nossa bibliografia. Aqui o manual que eu comento com vocês é esse aqui. Tá? Antes de eu falar para vocês o que vai ser o fórum, vocês querem perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Acho que eu não quero. Beleza. Então tá ótimo. Vamos falar. Vocês aí. Então eu vou falar para você. Vai ter um link lá na aula, né? Falando um pouquinho de um vídeo de levantamento de carga. Né, mas eu acho que não tem muita. Os procedimentos são padrões. Né? Aqui eu acredito que
não seja tão difícil. O que eu quero para vocês aqui, que vocês façam nesse fórum, né, é pegar essa plantinha que eu dei aqui para vocês, tá? E fazer determinar as potências das lâmpadas, né, para cada uma das dependências aí da planta residencial conforme a norma, tá? E para o dimensionamento, vamos utilizar a tabela 5. Então, eu vou colocar uma tabela aqui para vocês. Para vocês treinarem o valor da carga de iluminação, né? Então, essa tabela vai ser bem importante para vocês, inclusive porque vocês não têm o material aí, né? Mas se quiserem tirar um print daqui, eu coloquei o valor das áreas aqui, na verdade você vai fazer, né? Eu coloquei o valor das paredes aqui, e se você fizer a multiplicação aqui em sala de estar, 6 vezes 4, 24, né? E aí você vai estabelecer a potência de iluminação em cima da área, tá? Respeitando aquela explicação que eu falei, ambientes com área menor que 6 metros quadrados, atribui um ponto de 100 VA. No é o caso do hall aqui, né? O hall da dispensa aqui, tá? E aí as outras, aí você vai ter ambientes maiores que 6 metros quadrados, né? Aí você vai atribuir 100 VA para os primeiros 6, 60 para cada valor aí inteiro de 4 metros quadrados. Tá bom? Aí você vai completar essa tabelinha aqui. Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem no chat aqui. Opa, já até mandaram aqui a tabela. Muito bem. Mais dúvidas aí? Então, podem começar aí a desenvolver. Qualquer coisa é só chamar, tá? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Acredito que eu vou parar a gravação também.